queridos, eu me remetia assistindo essa peça ao ano de 91, quando eu estava mais ou menos como essa jovem estava, e querendo muito que a minha vida fosse mudada, mas ainda que meu coração tivesse esse desejo, as minhas ações eram completamente opostas às demandas, às necessidades e aos desejos do meu coração. Eu me lembro que eu passava em frente às igrejas nos domingos à noite, e muitas vezes eu sentava numa calçada assim distante, não queria me aproximar, não queria me envolver, mas eu tinha necessidade, e eu ficava ouvindo os louvores, observando o movimento, umas coisas aconteciam, e um dia eu entrei numa igreja, assisti ao culto, e mesmo todo atado, cheio de desejo de me render, mas aprisionado, de repente veio uma criança, no final da mensagem, na hora do apelo, veio uma criança de 6 anos de idade, segurou assim na minha mão e falou: você precisa aceitar a Jesus, Jesus te ama. Naquele instante, queridos, essas ligas, essas ataduras, elas foram se soltando de uma forma tão poderosa, que eu corri para os braços de Jesus e não quero sair nunca mais. Eu quero te recomendar a fazer isso também hoje. Não perca essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler o verso 18. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, como é bom estar na presença do Senhor. Aleluias. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estaremos trabalhando em cima desse texto. Esse talvez seja o versículo rodeado de maior controvérsia dentre todos os versículos do Novo Testamento, ou pelo menos dos Evangelhos. Mas nós vamos nos debruçar aqui sobre essa porção da Palavra de Deus. Nós vamos aqui garimpar algumas pérolas preciosas que servirão para o nosso enriquecimento e para a nossa edificação. Então mantenha aí a Palavra de Deus aberta nesse lugar, e a gente vai ver aqui que essa palavra, esse versículo, se inicia de uma forma assim muito interessante, e o início desse versículo me chamou bastante a atenção, no meu jeito curioso de ser, quando eu, olhando para esse versículo, eu vi aqui Jesus falando para Pedro da seguinte forma: pois também eu te digo que tu és Pedro. E eu, lendo isso aqui, eu fui movido por uma curiosidade. Eu fiquei pensando assim: Senhor, por várias vezes eu já li aqui na tua palavra que o Senhor chamou Pedro de Simão, em algumas outras vezes de Simão Pedro. No versículo que antecede esse que lemos, ele chama Pedro de Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Esse prefixo Bar significa filho. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas é interessante que aqui nesse verso, no verso 18, Jesus, ele parece que procura enfatizar o nome de Pedro. Parece que ele dá uma ênfase, ele coloca uma força nessa sua fala, nessa sua expressão: tu és Pedro. E eu me perguntando por que Jesus procurou enfatizar isso. E aí eu fui impulsionado a pesquisar o significado dos outros nomes de Pedro, ou pelo menos do nome Simão. Haja vista que ele era Simão, Pedro, e naquele momento Jesus só se referia a Pedro. E eu fui buscar o significado da palavra Simão, e eu vi que Simão é uma derivação de Simeão, e que dentre os vários significados de Simão ou de Simeão, um deles é aquele
tremenda. Aqui a gente encontra talvez uma das maiores controvérsias, um dos pontos mais difíceis, alvo de muitas discussões teológicas. A gente vê aqui, inclusive, linhas de pensamento que afirmam, baseado nesse versículo, que a igreja está fundamentada no próprio Pedro. Mas nós temos várias explicações para isso, para comprovarem que a igreja não está fundamentada em Pedro. A igreja está fundamentada em Cristo. E quando a própria palavra diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a gente tem aqui, por exemplo, a seguinte explicação, a explicação da língua portuguesa, pronome demonstrativo esta. A gente sabe que o pronome esta ou este é dito quando nós estamos nos referindo a alguma coisa que está próximo a nós ou está em nós. Quando nós queremos nos referir a alguma coisa que está um pouco mais distante, nós usamos essa ou esse. E quando Jesus diz assim para Pedro: tu és Pedro, é como que se ele estivesse ali dizendo, ele estava dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a primeira explicação, mas existe a explicação também na língua grega. O próprio significado da palavra Pedro, Pedro de Petros, que significa fragmento de pedra. Jesus estava dizendo: tu és um fragmento de pedra, tu és Petros, mas sobre esta Petra, ou seja, sobre esta rocha grandiosa, tu és Pedro, tu és um fragmento, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E ainda há uma outra explicação, e a que eu acho mais plausível por causa do contexto aqui. Se nós voltarmos um pouco aqui nos versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus estava conversando com os discípulos, e de repente ele faz uma pergunta a esses discípulos. Ele diz: quem é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus então pergunta: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Pedro se antecipou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porquanto não for a carne ou o sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. E onde está a explicação que mostra que esta pedra é Cristo? A explicação é exatamente a afirmação de Pedro, quando Pedro diz: tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: sobre esta pedra, sobre esta afirmação, a minha igreja vai ser edificada, porque eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, queridos, se Cristo é a rocha fundamental sobre a qual a igreja está estabelecida, está firmada, e Cristo nós sabemos que é o Todo-Poderoso, logo a gente pode entender que esta pedra sobre a qual a igreja está firmada, ela é uma pedra irremovível, ela é uma pedra irredutível, ela é uma pedra inamovível, é uma pedra indestrutível, é uma pedra inalterável, ela é uma pedra inabalável, intocável, é uma pedra irrepreensível, é uma pedra invulnerável. E se essa pedra tem todas essas qualidades e muito mais, aquilo ou aquela que sobre ela está também o é. Se essa rocha é inabalável, a igreja do Senhor também é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja é inabalável, porque a igreja é apoiada por Cristo e Cristo é adorado pela igreja. Aleluias. Cristo defende a igreja se rende a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, Ele é o noivo, e a igreja, a noiva. Ele é o sol, e a igreja é o seu reflexo. Cristo é a música, e a igreja
o seu mavioso coral, Ele é o cantor e a igreja o seu chofar. Aleluia! Ele é a voz libertadora e a igreja o eco da sua voz. Sobre esta pedra a igreja está edificada. Queridos, a igreja não foi um paliativo de Deus para o dilema do pecado da humanidade. A igreja não foi algo que Deus improvisou para resolver um problema que se levantou. Não, a igreja é um projeto bem elaborado por Deus, um projeto perfeito. E me preocupa quando muitas pessoas começam de repente a viver momentos difíceis no seio da igreja, e essas pessoas começam a declarar que não vale a pena estar na igreja, que é melhor servir a Cristo em casa. Pessoas até declaram que a igreja está lhe fazendo mal. Pessoas declaram que não querem mais estar no convívio da igreja. E isso é preocupante, porque quando nós começamos a aceitar isso, essa mentira de Satanás, através de uma atitude de se recolher e de se manter distante, na verdade, com as nossas atitudes, nós estamos dizendo o seguinte: que o projeto perfeito de Deus é um projeto falido e fracassado. Não, queridos, a igreja é um lugar saudável. A igreja é um lugar para nós estarmos, para nós vivermos e gozarmos o melhor dos nossos dias. Como eu glorifico a Deus pela igreja, como eu tenho sido feliz na igreja, como eu tenho vivido momentos maravilhosos. É certo que existem momentos difíceis, porque a igreja é formada por uma multidão de pessoas que pensam diferente, que têm ideias próprias. Eu tinha um pastor que nas suas reuniões, ele sempre dizia: olha, é tão complicado, algumas decisões são tão complicadas, porque se nós fôssemos pintar aqui as paredes dessa sala, desse lugar em que nós estamos, se nós fôssemos pedir a opinião de cada pessoa iria dar uma sugestão de cor diferente, e mesmo aqueles que falavam que falassem que gostariam de branco, uns diriam que gostariam de branco gelo, outros de branco neve. Há uma diversidade de opiniões. Mas, queridos, a igreja, mesmo com todas as diferenças, e mesmo com todos os deslizes que a gente às vezes vê alguém cometendo, a igreja é a perfeição de Deus. Sabe por quê? Porque há um rio que passa no meio da igreja. Ou melhor, há um rio que desce sobre o anjo, que passa sobre o altar e que flui em todas as direções. E é exatamente esse rio que traz a possibilidade das pessoas serem transformadas. Então, mesmo que a gente por um momento veja alguém vivendo de forma incompatível com o que se espera de um viver cristão, esse rio que passa, que flui continuamente, em algum momento vai passar por essa pessoa, e é a transformação de Deus. A igreja é um lugar maravilhoso. Glória a Deus. Oxalá que eu pudesse estar todos os meus dias aqui. Mesmo que alguém quisesse dizer: mas é viciado em igreja, não sai da igreja. Que coisa maravilhosa, queridos, que nós sermos, entre aspas, viciados em estarmos na igreja. Que oportunidade de sermos preservados quando nós estamos aqui, preservados de tantas propostas imundas de Satanás, de tantas ofertas, oferendas que não trazem nenhuma edificação e em nada nos aproximam de Deus. A igreja é um lugar maravilhoso. E nunca deixe Satanás te convencer que esse não é um local apropriado para você estar, porque esse é o local para você viver. Glória a Deus.
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Olha que coisa tremenda. Ele é a rocha fundamental. A igreja está edificada sobre ele. Então ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei. Ele é o fundamento e ao mesmo tempo é o construtor. É o que edifica. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele, o edificador da igreja, é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E ele sabe, por ser onisciente, quais são os vendavais que soprarão sobre a igreja no decorrer da sua trajetória. E se é ele quem edifica, ele edificará com capacidade de resistir aos piores momentos. Aleluia! Por isso que a igreja não é abalada, assim como o salmista fala que a nova Jerusalém, Deus está no meio dela. Deus também está no meio da igreja, ela não será abalada. Quando alguém começar a dizer: ah, mas a igreja está perdendo aquela essência, coisas que aconteciam antes não acontecem mais, pelo Senhor ser o edificador, em algum momento o seu doce Espírito começará a tocar vidas. Essas vidas começarão a se prostrar e a se dobrar, e serão verdadeiros tições na presença de Deus. E através dessas vidas que o Espírito de Deus vai estar tocando, ao mesmo tempo que toca, ele sopra, e esse fogo se alastrará. E a igreja não será apenas como era antes, ela será muito, muito, muito mais ainda visitada e abençoada por Deus, porque Ele é quem a edifica. E se é Ele quem a edifica, e se é sobre Ele que ela está fundamentada, logo podemos concluir que a igreja é um parnassá de Deus. E o que é um parnassá de Deus? Parnassá de Deus é alguma coisa que Deus gera, alguma coisa que Deus cria, que Deus estabelece, e Ele mesmo garante o seu sustento, a sua perpetuação. Ela não se acabará. Não tenha medo, não deixe que a tua mente seja assolada por um pensamento de que daqui a 20 anos, se Cristo não vier buscar a sua igreja, ela vai estar completamente descaracterizada. Não! Porque Ele é quem a sustenta. Sobre esta pedra, diz o Senhor, edificarei a minha igreja. A igreja não é do Estado, a igreja não é de homens, a igreja é dele. A igreja é dele, e por ser dele, ele cuida do que é seu, e por ser dele, ele protege o que é seu, e por ser dele, ele rega com vida, ele alimenta, ele nutre, ele supre, porque a igreja é um parnassá dele, é um parnassá de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui nós temos duas conjecturas. Primeira conjectura é que quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, talvez muitas pessoas pensem que essas portas, que é na verdade como se a igreja estivesse parada, paralisada em um determinado local, e o inferno fazendo força. Muitas pessoas têm isso em mente. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão, pessoas pensam que é a igreja que está parada e o inferno querendo arrombar as portas da igreja, mas não consegue arrombar. Não, é o contrário. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela na verdade está dizendo que é a igreja que deve avançar e vai arrombar as portas do inferno e vai saquear. É a igreja que é munida de poder para desbaratar, para desestruturar, para jogar
portas do inferno. Não é o inferno que marcha contra você, é você que marcha na força do Senhor contra o inferno. Aleluia, aleluia. Você é a igreja de Deus, as portas do inferno. E a gente poderia usar uma outra conjectura aqui também. Nós poderíamos mudar um pouquinho o texto sem querer fugir do contexto e dizer que as portas para o inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas para o inferno não prevalecerão contra a igreja. E quais são as portas para o inferno? Quais são as portas de acesso ao inferno que estão a todo tempo emitindo um magnetismo para atrair as pessoas, para que passem por ela e caiam no abismo? A porta da prostituição, das drogas, da mentira, da luxúria, do engano, da vaidade. São portas escancaradas que dão acesso ao inferno. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que essas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Ainda que haja esse magnetismo querendo atrair essas pessoas, a igreja do Senhor, se levantando no poder do Senhor, vai fazer com que estas portas e com que esse magnetismo seja paralisado e essas portas sejam fechadas. Então eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, você que está aqui nesta noite, recebendo forte magnetismo lá das recâmaras do inferno, te atraindo para que você passe por uma dessas portas, a porta do adultério, a porta da prostituição, dos vícios. Nesse lugar, você receberá de Deus o poder para cortar esse magnetismo. Nesse lugar que foi edificado pelo Senhor, nesse lugar, o lugar que está estruturado sobre esta rocha, que é Cristo, você obterá de Deus, através do seu Santo Espírito, o poder que você precisa para dizer não a esse magnetismo, a esse poder de atração que mexe com a sua estrutura. Você que de repente vive querendo se libertar, fugir disso, mas não consegue. Hoje você está num lugar, você está ouvindo sobre uma obra que Deus estabeleceu na terra, que é exatamente a resposta para esses teus dilemas. É a resposta que você precisava para que a tua vida, que os teus passos deixem de caminhar para o inferno e se voltem na direção do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, querido e querida, hoje você, como já ouviu, como já viu aqui a representação, você que talvez esteja vivendo nesse emaranhado, hoje você tem a oportunidade de dizer basta. Às vezes a gente pensa, a gente alimenta uma expectativa no nosso coração dizendo: eu vou me melhorar, eu vou me aperfeiçoar um pouco, eu vou tentar me livrar de algumas coisas para que eu então possa ir para a igreja, eu vou tentar me livrar de algumas manias, porque eu acho que não convém eu ir para a igreja carregando essa bagagem. Mas tudo isso aí é balela de Satanás querendo te engodar e te paralisar. Porque você, com a tua própria força, você é completamente incapaz de se limpar, de se livrar
precisa aceitar na tua vida o mito do irmão mais velho. Sabe? Aquela historinha de quando uma criança está sendo bulinada lá na escola e chega um momento que ela não aguenta mais e o irmão mais velho dela vai para levá-la e para buscá-la, e quando o irmão mais velho dela está com ela, ninguém lhe faz qualquer mal, porque o irmão mais velho está ali. Você precisa estar com o Cristo da sua vida, porque ninguém conseguirá te envolver, te manipular. Você só conseguirá se livrar disso, dessas cordas que te ataviam. Aleluias. Se você chamar o Espírito Santo para habitar na sua vida, para morar no teu coração, porque a Bíblia diz que quando Ele vem, tudo aquilo que não é de Deus sai. Ele entra e preenche todos os espaços, e não sobra espaço para mais ninguém. Ele vem e nos estabelece como propriedade exclusiva de Deus. E quando nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, é como que se a mão de Deus estivesse assim estendida sobre nós, fazendo sombra sobre a nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa: onde esta sombra está, ali está estabelecido limites de acesso para Satanás. Ele não pode acessar aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. Ele não pode acessar. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Então, queridos, se você realmente quer uma transformação, se você realmente quer, sabe, mudar a história da tua vida, hoje você tem a oportunidade de estabelecer aqui em Divisor de Águas, de levantar um memorial. Hoje você tem a oportunidade de iniciar uma nova trajetória, uma trajetória de vida abençoada, uma trajetória de vida regada pela presença de Deus, uma trajetória de vida livre desse magnetismo, da influência desse magnetismo que nos atrai às portas para o inferno. Mas para que você esteja livre de tudo isso, repito, você precisa receber o Senhor no teu coração. Não procure se melhorar, porque se você conseguisse se melhorar, você dificilmente tributaria a Deus a honra e a glória pela tua transformação. Mesmo se você conseguisse, mas você não vai conseguir se melhorar naquilo que te atrai para o inferno. Só há alguém que pode cortar essas ataduras: o Senhor Jesus. Eu queria convidar vocês a estarem de pé nesse instante. Nós não vamos nos alongar, as horas já se passaram, mas eu quero aqui desafiar, quero ver aqui nesta noite pessoas que querem que a sua vida daqui para frente seja a vida de Parnassá de Deus, a vida de alguém que foi restaurado, que foi transformado, que foi modificado por Deus e agora gozará, usufruirá da sustentação do próprio Deus. Eu queria ver onde está você que quer nesta noite dar um basta, sabe, nessa manipulação como se fosse uma marionete espiritual,
esse joguete de Satanás que fica brincando com os teus sentimentos, que às vezes te dá um pouquinho de corda e você pensa que as coisas vão tomar um novo rumo e de repente você se vê aprisionado novamente. Vem, faça como esse campeão aqui, mude de uma vez por todas esse quadro, mude de uma vez por todas, dê um basta, venha fazer parte desse organismo do Deus que é a igreja, que Ele mesmo edificou e Ele mesmo sustenta. Não perca tempo, não deixe para depois, não vale a pena. Venha viver sob os domínios do Espírito Santo. Ele não te fará de marionete. Aleluia. Ele tão somente te ajudará a se portar e a se conduzir como alguém que herdará os céus, alguém que estará sendo forjado para ser um cidadão dos céus. Vem fazer parte do único instrumento de Deus na face da terra, que pode realmente mudar vidas e mudar completamente. Porque aqui há um rio, há um poder reparador, um poder restaurador, um poder que conserta todas as áreas da nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Venha. Em nome de Jesus, venha. Venha ser feliz. Venha ser feliz. Venha ser feliz. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Não resista a isso. Não resista. Não seja tolo. Resistir a isso é ser tolo. E você não nasceu para ser tolo. Você nasceu para ser sábio. E a sabedoria de Deus está disponível para ser derramada sobre a tua vida. Quando o Espírito de Deus vier, entrará na sua aljava. Virtudes que nós chamamos de virtudes do Filho do Espírito. Louvado seja Deus.